Calma. Satanás não vai continuar te escravizando ou escravizando os seus filhos. O texto que eu me aproprio para falar isso com você é o texto que encontramos no livro de 2 Reis 4, a partir do versículo 1. O texto se inicia nos falando que uma certa mulher, viúva de um dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo. E quando fala de um dos discípulos dos profetas, o que o texto nos passa de forma implícita é que havia uma comunidade de discípulos, uma comunidade, uma escola de profetas. Só que outra coisa que não está no texto, mas vale a pena ser pontuado, é que essa comunidade, essa escola de profetas, ela está se formando dentro de um reino, que é o Reino do Norte, totalmente idólatra, totalmente imerso desde o início na idolatria. Quando você para para ver e pesquisar sobre a história do Reino do Norte, você verá que o primeiro rei, que foi Jeroboão, ele tinha a faca e o queijo na mão, mas ele optou por quê? Por seguir pelo caminho da idolatria. E todas as vezes que você vê o escritor do livro de Reis falando a respeito de um pecado ou da idolatria de algum rei do Reino do Norte, esse escritor sempre vai utilizar o mau exemplo dado por Jeroboão. Qual mau exemplo é esse? Seguir pela idolatria. E você já parou para perceber que muitas das vezes somos marcados pelas nossas escolhas? Jeroboão ficou marcado pela idolatria. Davi ficou marcado por ser um homem segundo o coração de Deus. Voltando para dentro dessa mensagem. Você verá também que o Reino do Norte, depois de Jeroboão, tem inúmeros sucessores, inúmeros reis. E todos os reis insistem em continuar trilhando pela idolatria. Mas em contrapartida, uma comunidade, uma escola profética está se formando dentro de um cenário inapropriado. E ela está crescendo. Porém, esse cenário inapropriado gera identificação para nós, para o momento atual na nossa sociedade. E assim somos nós, você e eu. Estamos crescendo dentro de um cenário inapropriado. Estamos crescendo em meio ao Egito, dentro do Egito. Estamos crescendo dentro da Babilônia. Estamos crescendo, talvez, dentro de um cenário semelhante ao Reino do Norte de Israel. E aí eu enxergo que o quê? Que o meu e o seu crescimento não está condicionado pelo local, pelo lugar. Está condicionado pela vontade de Deus. E retornando para dentro dessa passagem, você notará que o quê? Que uma mulher viúva, um dos membros dessa comunidade profética, ela vai clamar a Eliseu, gritar em voz alta, que seu esposo, ele veio a óbito. E que seu esposo possuía uma dívida com um credor. E para que fosse quitado essa dívida, o credor iria vir. Para quê? Para levar os 2 filhos, aquilo que restou do seu relacionamento com seu esposo, como escravos. E aí eu te falo, talvez esse seja também um cenário da sua vida. Satanás já colocou na sua mente que já era para você. Ele vai escravizar o seu filho, vai escravizar a sua filha, vai escravizar o seu neto ou a sua neta, o seu esposo ou a sua esposa.
Alguém que você tem um carinho, alguém que você ama. Talvez seja essa a fala de Satanás. Porém, em contrapartida, eu tenho uma palavra profética para você. Satanás não vai escravizar ninguém. Por quê? Porque assim como essa mulher, ela clama a Eliseu, querendo uma resposta, o profeta é utilizado para dar uma direção para ela. E Deus está me utilizando hoje para te dar uma direção. Porque Eliseu vai perguntar para essa mulher, o que você tem em casa? E ela vai dizer, não tenho nada senão uma botija de azeite. E muitas das vezes você vai falar, eu não tenho nada nesse momento a não ser a minha fé. Mas para Deus vale uma fé pequena, do tamanho de um grão de mostarda, porque já é o bastante para que Ele venha operar e resolver e dar solução para o seu problema. Então analisa. Talvez aquilo que não seja tão importante para você, já é o bastante para Deus operar. Talvez você esteja esperando recursos financeiros, talvez você esteja esperando, sabe, algo mais extraordinário do que isso. Mas o que Deus tem para você vai ser realizado com aquilo que você já tem. Como assim, Deus? O que é seu já está preparado. E talvez você pense na sua mente, o que eu tenho preparado? O que eu tenho para oferecer? Eu não tenho nada, mas eu ainda continuo acreditando em Deus. E é isso que basta. Quando tudo conspirar contra, quando lhe faltar tudo, a sua fé continuará intacta. Porque a sua fé no Senhor vai fazer que esse cenário venha a ser mudado. Uns confiam em carros, em cavalos, mas nós fazemos menção e confiamos no Senhor dos Exércitos. Medita sobre essa mensagem. Se inscreva no nosso canal. Shalom.